Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou no seu ministério. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João. Evangelho de João. No capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Não, tá bom. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome aqui nessa noite. Aqui, Senhor, nessa igreja, nesta comunidade, onde nós nos reunimos para adorar e louvar o Teu santo nome, Senhor. Dá vida a esta palavra e nos ensine aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, com este feito do Senhor Jesus, com este milagre. Muitos não compreendem a abrangência e o significado dele, mas que nessa noite nós possamos compreender, em nome de Jesus, e aplicar às nossas vidas. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Aqui no relato de João, nós vemos vários personagens envolvidos: Jesus, Maria, mãe de Jesus, o noivo, os empregados e o encarregado da festa. Ou também em outras versões, talvez você tenha uma Bíblia aí mais antiga, com uma tradução diferente, diz mestre-sala. Os convidados também são outras personagens, e os discípulos. Interessante nós notarmos nessa passagem que Jesus realiza o seu primeiro sinal, né? João, ele fala do sinal milagroso, fala do milagre, mas ele mostra o aspecto de sinal, ou seja, aqui não importa tanto o que Jesus tenha feito, o vinho que tenha sido transformado, mas assim, o porquê dele ter feito isso, que é o que nós já vamos fazer, nós já vamos falar, nós já vamos analisar e meditar sobre isso. Interessante que João usa a palavra sinal, ou seja, são eventos que confirmam o poder e a soberania de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Ele continua sendo bom, continua sendo Deus. Amém? Ele tem vinho novo para nós nessa noite, em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa noite é que Jesus foi convidado para aquela festa. Aliás, Jesus estava sempre em comunhão e em comemoração. Onde tinha festa, Jesus estava ali. E aí nós, muitas vezes, somos confrontados a sermos igreja do Senhor e sermos cristãos,
a sermos parecidos com Jesus e muitas vezes nos trancamos, nos afastamos, como meu amigo o pastor Pedro falou aqui na semana passada, no aniversário da nossa igreja. Muitas vezes nós nos enclausuramos e esquecemos de ser igreja em qualquer lugar onde nós iremos. Por quê? Porque se divertir também é bom, ir à festa também é bom. Tudo tem um limite, para todas as coisas existe um limite, nem todas as coisas convêm, mas é importante que nós tenhamos um relacionamento com as pessoas que não são cristãs. Porque como nós vamos alcançar aquele que não é cristão? Com relacionamentos. Não é com imposição, não é com julgamentos. E aqui fica talvez uma primeira reflexão para nós. Jesus foi convidado. Geralmente não se convida quem não se quer no casamento, quem não se quer na sua casa. Jesus foi convidado. Convide Jesus para participar da sua vida. Amém, queridos? Primeira coisa também que eu gostaria de destacar: Ele te conhece, sabe tudo sobre você, mas permita que Ele faça parte do seu dia a dia. Conheça quem é Jesus, saiba porque Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Convide Ele a participar da sua vida. Convide Ele para tudo que você faz. Para o passeio que você dá, para o seu trabalho, para o trabalho que muitas vezes Ele te deu porque você pediu. Convide Ele a participar da sua vida. Entregue o seu coração completamente a Ele, em nome de Jesus. Outro aspecto interessante é uma consideração científica. Eu não quero cansar muito você não nessa noite, porque nós vamos falar de coisas espirituais também, que são mais importantes. Mas eu estou falando aqui agora de uma consideração científica sobre esse milagre de Jesus. Se você não conhece o professor Adalto Lourenço, vai lá no YouTube e digita lá. Ele é um cristão fervoroso, mas é um cientista. Então ele explica muitas coisas, como a ciência e a fé cristã elas podem ser, estar no mesmo pacote, digamos assim. Ele diz o que Jesus fez ali. A ciência consegue até entender o que Jesus fez, ela consegue até explicar. O que ela não consegue explicar é como um homem conseguiria fazer aquilo. Mas nós sabemos que Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Então ali, em fração de segundo, Ele fez o que seria necessário, uma aceleração, até anotei aqui, precisaria de um reator atômico com aceleração termonuclear para separar os átomos da água e reordenar com os átomos de vinho. Porque vinho tem carbono, tem nitrogênio, a água não, a água tem hidrogênio e oxigênio e só. Para Jesus fazer tudo isso, precisaria também, naqueles 6 tonéis de 120 litros de água, a energia que seria possível para fazer tudo aquilo funcionar se houvesse um reator atômico, é mais ou menos a energia produzida por 200 bilhões de estrelas em um dia. Essa seria a energia despendida para fazer aquilo lá, numa sala experimental de ciência. Agora você imagina isso, Jesus há 2000 e poucos anos atrás, numa festa de casamento de um povo antigo, onde sequer tinha uma luneta para saber o que era uma estrela. E Jesus faz aquilo sem gastar uma energia. Simplesmente fala, olha, encham os tonéis de água, levem um pouco para o mestre-sala, e ele vai experimentar, e o milagre aconteceu. Glória a Jesus. Jesus não precisou de um reator atômico, Jesus não gastou energia nenhuma para fazer esse milagre, simplesmente fez. Só Deus conseguiria ser capaz de uma coisa dessa. E justamente em João capítulo 1, diz que Jesus era o verbo de Deus, estava com Deus e era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, também importante fazermos algumas considerações iniciais, há um certo bispo bastante conhecido e controverso no nosso país, que teve a petulância de dizer que ele achava inaceitável que Jesus tivesse transformado água em vinho, porque no lugar disso ele poderia ter abençoado e transformado financeiramente a vida de alguém que estivesse oprimido, ou realizado uma cura, ou realizado uma ressurreição de algum morto. Só que nessa passagem nós vemos João dizendo, foi ali que ele revelou a sua glória pela primeira vez, e os seus discípulos creram nele. Só isso já valeria para dizer o motivo pelo qual Jesus realizou este milagre. Mas há muitos outros ensinamentos aqui que nós veremos essa noite. Amém, queridos? O primeiro ensinamento, eu diria que está no versículo 3.
deste capítulo que nós lemos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ouve-se com bastante frequência que nesse trecho Maria se apresentaria como intercessora pela primeira vez, pedindo a Jesus que fizesse alguma coisa porque o vinho tinha acabado. E por causa disso, tudo que você pedir para Maria hoje, Jesus vai atender. Isso é o que dizem os nossos amigos católicos, com todo o respeito que nós os devemos. Eu não sou anticatólico, mas temos que dizer que esta doutrina não encontra base nas Escrituras. Primeiro de tudo, ele não pede nada, ela não pede nada a Jesus, apenas comenta com ele: olha, o vinho acabou, puxa vida, porque vinho acabar naquela época era um absurdo. As festas duravam 7 dias, era impossível que alguém convidasse, fizesse todo um cerimonial e deixasse acabar o básico, que é o vinho. É a mesma coisa que você ir para uma festa e não ter nem água para você beber. Naquela época, ou refrigerante. Tudo bem, hoje ninguém vai achar um absurdo, né? Um pecado mortal, porque incidentes acontecem. Mas para a cultura daquela época, um casamento não poderia faltar vinho em hipótese alguma. Era caso daquela família ser falada para o resto da vida. Então ela comenta com Jesus. Mas ela sabia que só ele tinha todo o poder. Amém, queridos? Ela ali não faz intercessão alguma. Maria sabia que todo o poder de Deus estava em Cristo. Aliás, foi profetizado pelo anjo que ela portaria o Salvador da humanidade. E nós vemos aqui que essa passagem também nos mostra que Maria não exercia nenhuma influência no ministério de Jesus. Ele fala para ela: que temos em comum, mulher? Que tenho eu contigo, em algumas outras traduções. E talvez antes que você pense que talvez a resposta de Jesus foi um pouco ríspida, um pouco dura, é importante ressaltar que esse termo mulher, no contexto original, tem um sentido de respeito, como senhora ou Dona Maria. O que Jesus diz ali, claramente, é o seguinte: calma, a minha hora, que é a hora perfeita, ainda não chegou. Qual é a hora perfeita de Jesus? A sua morte e a sua ressurreição. Todavia, ele achou por bem realizar o primeiro milagre para manifestar a sua glória ali. Mas não foi por conta da intercessão de ninguém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que ele veio em carne, para ser crucificado por nós. Então, como serva obediente, Maria diz àqueles empregados: façam tudo o que ele lhe ordenar. Diz assim o versículo, vamos voltar para a palavra. Versículo 5: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Então, se alguém ainda deseja ouvir o que diz Maria, preste atenção no que ela fala: faça tudo o que Jesus mandar. Amém? Jesus é quem tem todo o poder, Jesus é que é o nosso Salvador, Jesus é que tem a primazia sobre toda a criação, e é por meio dele que nós vamos herdar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Ele saiu da eternidade e se fez um ser humano para levar sobre si todos os nossos pecados. E lá em Lucas 1,47 você vai perceber que Maria reconhece que precisou ser salva por Deus. Amém? Então que isso fique bem claro em nossos corações. Você que nos vê e nos assiste pela internet também, acerca da nossa posição sobre isso. Outra coisa importantíssima, outro ensinamento importante que Jesus nos faz aqui, nesta passagem, é que ele mostra que uma nova aliança estava chegando. Louvado seja o nome do Senhor. No relato de João nós vemos ali 6 talhas, que cabiam entre 80 e 120 litros de água. Essas talhas, queridos, eram usadas para que os judeus fizessem as suas purificações rituais. Ou seja, judeus lavavam as mãos, lavavam os pés sempre que entravam numa casa, ou em determinadas outras situações.
Não simplesmente para ficar limpinho, era um ritual de purificação de pecados. Numa festa de casamento daquele porte, especialmente porque se estendia por uma semana, aquelas talhas deveriam estar cheias. Por quê? Porque todo mundo fazia suas purificações, lavavam as mãos, lavavam os pés. Imagine 100 e poucos, 200 e poucos convidados, num sítio, provavelmente, naquela época, com as talhas ali para que eles se purificassem. As talhas estavam vazias, isso nos mostra duas coisas: a falta de cuidado do mestre de cerimônia. Poderiam ter contratado um mestre de cerimônia mais diligente, né? Mais esperto. Você que está casando aí hoje em dia, está para casar, ou que vai casar um dia, se preocupe muito bem com aquele que vai cuidar da sua festa. Amém? A palavra de Deus também nos dá um exemplo até para isso. Mas as talhas estavam vazias, mas também isso é um fato que nos é mostrado como um fato propício para que Jesus realizasse o milagre. É interessante que Jesus não fala para aqueles serviçais assim: olha, encham os tonéis do vinho que acabou. Por quê? Porque tinha acabado o vinho, eles estavam servindo vinho. Amém, queridos? Estão ligados aqui em mim? Amém? Ou seja, aqueles barris de vinhos que acabaram, poderiam ter sido muito bem Jesus falar assim: olha, enche lá, aqueles lá que acabaram. Não, Jesus nos dá uma lição aqui sutil para todos aqueles judeus também, que eles com certeza puderam entender. Logicamente teria que ser os tonéis, mas Jesus manda que eles encham talhas de purificação, justamente porque tinha alguns resquícios de sujeira, de terra. Jesus é especialista em realizar milagres e fazer coisas sobrenaturais. Queridos, ele ressuscitou mortos, ele fez paralíticos andarem, andou sobre o mar, fez tempestade se acalmar, multiplicou pão e peixe. Mas naquela festa ele realiza o primeiro milagre de todos os outros. Nós vemos tudo isso acontecer ao longo dos evangelhos, mas ali a primeira coisa que Jesus fez foi multiplicar, transformar a água em vinho. E João, então, como nós já falamos, ele fala sobre sinal, um objetivo pedagógico de João, de que o milagre, de que o sinal que Jesus fez foi mais importante do que a própria sobrenaturalidade em si. Então Jesus transforma toda aquela água em vinho da melhor qualidade. Geralmente faziam o contrário, a palavra de Deus nos diz. Eles serviam o vinho melhor, até o pessoal ficar bem chumbado, e depois dali, quando o pessoal já estava mais sem muita noção de escolha do que é bom, do que é ruim, aí servia-se o vinho inferior, para que terminassem de tomar nas festas, que duravam uma semana. E ali Jesus surpreende, transformando água num vinho melhor do que havia sido experimentado por aqueles convidados e pelo encarregado da festa, que ficou surpreso. E olha só, outra coisa assim, fora aqui do script, interessante como esse encarregado da festa, ele percebe que tinha falhado, e ainda vai culpar o noivo, né? Trazem para ele o negócio, ele bebe, ele fala: nossa, que vinho maravilhoso. Provavelmente ele nunca tinha experimentado um vinho milagroso daquele. O que ele faz? Ele corre no noivo e fala: olha, fulano, você guardou o melhor vinho para o final? Quer dizer, o noivo nem estava aí se preocupando com a festa, ele devia estar preocupado com os convidados e tudo mais. Tinha alguém para fazer isso, que era o encarregado da festa, que não fez. E ainda foi culpar o noivo, ou falar para o noivo: olha, você guardou o vinho bom até o final, né? Nos mostra que esse mestre de cerimônias realmente deixou a desejar. Então ele ficou impressionado e surpreso com o milagre. Jesus estava literalmente ali, queridos. Agora o sentido espiritual desta mensagem. Jesus, em termos práticos, estava anunciando o que o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, já tinha dito. Em termos práticos, o povo de Israel precisava de ver o cumprimento de alguma coisa. E ali, o que o profeta Ageu disse? Ele disse que a glória da segunda casa seria melhor do que a primeira, que a glória do segundo templo seria melhor do que o primeiro templo. Jesus ali estava anunciando, em termos práticos, que o seu sangue, representado por aquele vinho, estava começando a
enviar uma nova aliança, um novo começo, algo completamente diferente do que aqueles judeus estavam experimentando. E por que isso? Porque talhas de bacias e de purificação representavam a lei. A lei de Moisés exigia isso. Era uma burocracia, você lavava a mão, lavava o pé, saía, entrava, lavava a mão, lavava o pé, como purificação. Eles não eram aficionados por limpeza só. Era ritual de purificação de pecados. Jesus estava mostrando ali, olha, vai ter um momento, um prenúncio. Nós vemos aqui, lendo a Bíblia, por meio de Cristo, nós vemos claramente isso. Claramente que Jesus está falando, a lei vai se tornar obsoleta, vai ser cumprida. Mais tarde, o meu sangue será derramado sobre toda a carne, como profetizaram lá atrás. Amém, queridos? E é hoje que nós desfrutamos isso. O vinho novo, a presença do Senhor, a distância entre nós e Deus não está em ritual nenhum mais. Está numa simples oração e na entrega do nosso coração, crendo que o sangue de Cristo é o suficiente para nos limpar de todo pecado. Amém? A água então ali representava a tradição judaica e o vinho representava a graça, um novo tempo. Não que o vinho fosse sangue, como nós costumamos falar na ceia, né? Suco de uva ou vinho continua sendo suco de uva ou vinho. Não se transforma em sangue, pão não se transforma em corpo. E o templo, o segundo, o templo do Espírito Santo, é maior, é melhor do que o primeiro templo, que era de madeira, de pedra, de cortinas, que apenas simbolizavam aquilo que haveria de vir, eram sombras. E Jesus então realiza o primeiro milagre já como prenúncio da sua obra, a redenção dos nossos pecados. Amém? Por meio do seu sangue que é perfeito, maior do que a lei, melhor do que a lei, que estava prestes ali a ser cumprida e tornada sem efeito. Porque diz a palavra do Senhor que um testamento, aliás, no meio jurídico a gente também sabe disso. Um testamento só vale para depois da morte. Ninguém recebe algo que está escrito num testamento enquanto o testador está em vida. Então é necessário que Cristo morresse para que nós recebêssemos o Espírito Santo. Então este prenúncio que Jesus fez, hoje nós podemos desfrutar e saber que o templo da segunda casa, ou a segunda casa, a segunda glória, é maior do que a primeira. Amém? Porque é abrangente, é universal, é para todas as pessoas, não tem distinção de um povo, de raça, é para toda língua, toda nação. O Senhor Jesus quer salvar a sua vida, e o Espírito Santo pode habitar no seu coração. E se um dia você creu que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, então você é este novo templo, você é esta nova casa, cuja glória é melhor do que a primeira. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E daí então nós vemos que um milagre, aspas, simples como esse de transformar água em vinho, se é que tem alguma coisa simples, né? Na internet você vê até uma dessas apóstolas fake fazendo isso, né? Tem uns vídeos bizarros de tudo quanto é tipo de gente que se aproveita do evangelho. Seria trágico se não fosse cômico ou vice-versa. Vivemos tempos difíceis, mas o Senhor Jesus continua o mesmo e a sua palavra não mente, a sua palavra não falha e não muda. Amém, queridos? Façamos então tudo o que Ele nos ordenar. Essa passagem, ela tem muitos ensinamentos para a nossa vida e esperamos que o Senhor Jesus nos abençoe com a sua graça, com a sua misericórdia, e que nós, quando lermos isso aqui, não simplesmente nós passemos como, na palavra de Deus, alguma coisa que Jesus fez miraculosa, porque ali, além de abençoar a festa de um casamento, também simbolizando que Jesus aposta na família. Jesus era convidado para uma festa de casamento, aposto que ele ia com toda a alegria, por saber que estavam se unindo duas pessoas para toda a vida. Amém, queridos? Então Jesus também trata como importante aquilo que é importante para nós. Amém? Nossos relacionamentos são importantes para nós, são importantes para Deus. E ali Jesus estava premiando, olha que presentão que ele fez
de transformar a água num vinho da melhor qualidade para celebrar a união daquelas pessoas que estavam se casando. Fora isso, ainda o prenúncio do seu ministério e a afirmação bíblica para nós de que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos? Que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar, entregar a sua vida, o seu coração a Jesus. Que o Senhor Jesus possa te tocar nessa noite, possa fazer morada, se você ainda não o convidou a pertencê-lo, se você ainda não o convidou a entrar no seu coração. Que hoje seja a noite em que você faça isso, que o Senhor possa te abençoar e que jamais falte a presença dele, o vinho novo. Vinho novo simboliza presença fresca, presença real de Cristo nas nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este culto, por esta mensagem que o Senhor, de forma tão simples, nos entregou, Senhor. Que nós possamos sair daqui impactados e pensando, Senhor, naquilo que o Senhor fez por nós, porque foi isso que o Senhor mostrou neste milagre. O Senhor mostrou neste milagre várias coisas, Pai. Que a família é importante para Deus, que eu e os meus irmãos somos importantes para o Senhor. Mas, Senhor, o Senhor mostrou a sua obra redentora ali naqueles elementos sendo transformados. E obrigado, Senhor, porque hoje nós temos o privilégio de te adorar como Deus por meio de Cristo. Aquilo que os judeus rejeitaram, Senhor, nós aceitamos, Pai. Nós, Senhor, nos rendemos aos teus pés, Senhor, porque não há outro digno e nem merecedor de ser chamado Filho de Deus. Não há outro, Senhor, mediador entre nós e Deus, a não ser o seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ter enviado o seu Filho para morrer por nós. E obrigado, Senhor, por nos ensinar na sua palavra que isso é uma realidade nas nossas vidas. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém e amém.